Oi pessoal, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para deixar os irmãos informados sobre tudo o que está acontecendo na Igreja Batista Palavra Viva. E quero informar que é do conhecimento de muitos, que nesse mês de janeiro os nossos cultos estão sendo gravados e estão sendo exibidos no nosso canal no YouTube, que é o IBPV RJ. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva e ative o sininho para você poder receber todas as notificações de tudo que é postado, de tudo que é transmitido no nosso canal. E os nossos cultos nesse mês de janeiro acontecem nos dias e nos horários dos nossos cultos presenciais, que são os domingos, às 9 horas da manhã e às 17 horas da tarde. Então, você, durante esse mês de janeiro, você pode acessar o nosso canal e ali ser abençoado através de cada culto, através de cada mensagem, de cada louvor. Amados, as nossas reuniões de células continuam sendo realizadas entre os familiares nos seus lares ou virtualmente. Caso você ainda não esteja inserido em alguma célula, entre em contato, por favor, com a secretaria, porque ali vão te direcionar para qual célula você deve participar virtualmente. Lembrando também que semanalmente você receberá no grupo de WhatsApp todo o material da célula, da semana, para você poder estudar e se preparar para esse encontro. E não esqueça também de registrar esse momento tão maravilhoso de célula, de reunião, para se tirar aquela foto maneira e colocar no grupo e enviar no grupo de WhatsApp, para que assim a gente tenha acesso e possa ver e matar um pouquinho da saudade que a gente está tendo um dos outros. Irmãos, nós estamos iniciando a campanha para a compra de um imóvel para a realização de eventos especiais. O nosso alvo é de 20 mil. Então, nós pedimos para que você esteja ofertando, para que você esteja colaborando e, acima de tudo, para que você esteja orando para que, em nome de Jesus, a gente consiga alcançar esse alvo e realizar esse desejo, que está no coração da igreja. Então, ore, contribua e faça a sua parte.
quero lembrá-los também que esse mês de janeiro o pastor Paulo e a irmã Ana Beatriz estão gozando férias durante todo esse período, e nosso apelo é para que você esteja orando por eles, para que possa ser um tempo de renovo, de descanso, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, e que Deus esteja conduzindo eles durante as viagens, durante as programações que eles têm para fazer, né? E para que Deus também esteja protegendo e guardando eles de toda enfermidade, de toda doença. Então não esqueça de estar orando e intercedendo pelo pastor Paulo e pela Ana. Eles, após esse período do mês de janeiro, estarão de volta, mas enquanto isso eles contam com as nossas orações. Gente, como é do conhecimento de muitos, dia 20 de janeiro é feriado, né? E a zeladoria não vai estar funcionando, mas a secretaria vai estar funcionando normalmente, ok? Chegou o momento de nós falarmos sobre os aniversariantes da semana. E no top da lista, no próximo dia 20 de janeiro, nós temos o nosso querido e amado pastor Paulo fazendo aniversário. Pastor, nós queremos desejar um feliz aniversário para o senhor e dizer que é o seu aniversário, mas quem ganhou o presente fomos nós, porque nós vemos no Senhor um homem tão dedicado e tão fiel a Deus, que cuida tão bem das suas ovelhas, que cuida tão bem da igreja, e nós somos muito felizes pela sua vida. O desejo do nosso coração é que Deus conceda muitos e muitos anos de vida para o Senhor, com bastante saúde, com bastante longevidade, para que o Senhor continue no nosso meio, que a gente tenha a presença do Senhor, com esse seu jeito tão manso, tão delicado de ser, e que Deus continue te abençoando grandemente. E no dia 21 de janeiro, nós temos o Sandro Araújo, fazendo aniversário. Esse que é conhecido por ser flamenguista, por ser um cozinheiro de mão cheia. Também desejamos para você, Sandro, as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, e que você continue sendo esse homem de Deus, esse pai maravilhoso, esse esposo maravilhoso, e que abençoa também tanto as nossas vidas. E no dia 23, nós temos o aniversariante, que é o Jonatas Coelho, mais conhecido como Johnny, o nosso guitarrista, está completando mais um ano de vida. E também nós desejamos toda a felicidade para você, que Deus continue te usando no ministério de louvor, na sua vida inteira, Johnny. Feliz aniversário, que Deus abençoe todos os aniversariantes dessa semana. E um grande beijo para vocês e até a próxima. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Eu gostaria de estar compartilhando com vocês a palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, e tudo espera, e tudo suporta. Esse é o amor de Deus para conosco. Esse é o amor que devemos ter uns aos outros. E nesses tempos difíceis que vivemos, é Ele que nos sustenta. É o amor de Deus conosco, é o amor de Jesus. É Ele que eu desejo para toda a igreja, para todos os meus irmãos em Cristo. Vamos viver esse amor, vamos crer nesse amor e vamos se fortalecer através desse amor. Vamos ter gratidão no nosso coração, vamos louvar com o coração através desse amor de Deus por nós. É isso que eu desejo a todos vocês, meus irmãos. A paz, amados. Glória a Deus por estarmos aqui. Nós vamos dar início ao nosso período de louvor nessa manhã. Vamos orar ao Senhor, mas antes eu queria deixar alguns versos do Salmo de número 99. Salmo de número 99 diz
de 1 a 3, diz assim: O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Eu convido vocês a comigo, com Abinel, louvarmos o grande e temível nome do Senhor, que é santo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar esse momento diante do Senhor. Queremos, Senhor Deus, declarar que o teu nome é grande, é temível e é santo. E é muito mais, Senhor, muito, muito mais. Senhor, em nome de Jesus, abençoa este momento, Senhor. Alegre-te o teu coração com os nossos louvores, e sobre o teu povo derrama tuas bênçãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Nós vamos começar dizendo que o nosso Senhor é um homem de guerra. Amém? Homem de guerra é Jeová, seu nome é terrível na terra.
da glória. Digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor, digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor. Oh, Pai, Tu és digno de toda honra, de toda glória, Senhor. Tu és o único Deus, o Deus que peleja a nosso favor, o Deus que guerreia as nossas guerras, Deus que está sempre pronto, Deus está nos ajudar. Oh, aleluia, glórias ao Teu nome, Pai. Porque Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Pai. Recebe, ó Pai, o nosso louvor. Recebe, ó Pai, a nossa adoração como aroma suave diante de Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, agora chegou o momento dos dízimos e ofertas. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que você poderá fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta por transferência bancária, pode fazer através do Pix ou depositar no Banco Bradesco. Caso você faça por meio desses, informe por WhatsApp a destinação da sua oferta e o seu nome. Se você preferir, você também pode depositar diretamente no gasofilaço, no cofre de mesa no templo, de segunda a sexta. Basta só ligar para a secretaria e informar o dia e o horário que você vai estar para fazer. Agora eu gostaria de ler uma passagem bíblica no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, em que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Dar o dízimo significa que nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Então, eu convido os irmãos a fecharem seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque primeiramente nós reconhecemos, Pai, que tudo que nós temos vem de Ti. E Deus, nós queremos pedir para que o Senhor abra as comportas dos céus e abençoe abundantemente a vida do Teu povo, Senhor, daquele que tem, Deus, obedecido ao mandamento, aquele que tem ofertado, tem dizimado, Senhor. Sabemos que o Senhor nada tem nos deixado faltar e nós Te agradecemos por isso, Deus. E nós Te pedimos que o Senhor continue abençoando cada família, cada vida que tenha, Deus, realmente se disponibilizado, Deus, tem ofertado com alegria, tem realmente dizimado com todo o seu coração, com o coração cheio de gratidão. Nós agradecemos a Ti, Deus, por essas vidas, Senhor. E Te agradecemos, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo, que ele venha ser destinado, Senhor, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.
Queremos colocar diante do Senhor os dízimos e as ofertas, ó Deus, que serão entregues essa semana, aqueles que já foram entregues, Senhor. Queremos colocá-los diante do Senhor. Deus, te somos gratos, Senhor, por cada vida. Te somos gratos também por tuas bênçãos, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Glórias sejam dadas ao teu nome. Deus, queremos colocar diante do Senhor aqueles que se veem no momento, Senhor, incapazes, mas com os corações desejosos de te ofertar. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor abra portas de emprego, Senhor. Abençoe os teus filhos, Pai. Ó Deus, para que a gente possa dar e dar com alegria, Deus. Senhor, sejam aqueles que vão manusear este dinheiro. Dê a eles sabedoria. Queremos colocá-los também diante do Senhor. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor e gratidão. Oramos em nome de Jesus. Olá, paz do Senhor a todos que estão me ouvindo aí. Mais uma vez, eu vou compartilhar a palavra aqui com vocês. E mais uma vez eu agradeço, por essa oportunidade que Deus está me dando aí de poder compartilhar uma palavra com vocês e também, pela oportunidade que o Paulo está me dando aqui de compartilhar, uma palavra com vocês também. É sempre bom a gente compartilhar aquilo que Deus tem dado para nós, porque a gente, de alguma forma, a gente cresce mais, quando a gente faz isso também. Então, antes da gente começar, eu queria que a gente já orasse aqui para que Deus estivesse aqui durante esse momento e que Ele fale com a gente, que não seja algo da minha cabeça, daquilo que eu quero dizer, mas que seja algo vindo da parte de Deus mesmo para nós, Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por mais essa oportunidade aqui, Deus, de nós estudarmos a palavra juntos e que o Senhor fale conosco, por mais que seja algo assim tão distante, ou online, mas o Senhor está em todo lugar e o Senhor pode falar comigo aqui, que estou transmitindo essa palavra nesse momento agora, aqui na minha casa, e essa palavra que o Senhor vai falar comigo aqui hoje, que o Senhor vai usar minha boca para transmitir, ela pode ter o mesmo efeito ou pode causar efeitos tão diferentes no coração daqueles que vão ouvir. A tua palavra ela é sempre eficaz, ela é viva, Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor me use aqui mesmo nesse momento, para que não seja a palavra do Johnny, mas seja a palavra do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. No último dia eu compartilhei com vocês, um estudo que eu já faço há muito tempo sobre adoração, em cima daquele texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1. E hoje eu queria que a gente estudasse um texto que é complementar. Eu sempre, na verdade, quando eu vou pregar esse texto de Romanos, eu tenho um tempo bem maior assim, eu costumo pregar os dois textos ao mesmo tempo, e aí eu aproveitei para poder pregar esse complemento hoje aqui para vocês, que é o texto de Isaías capítulo 1, tá? Nós vamos ler aqui, Isaías capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 20, tá certo? É um texto conhecido também, um texto famoso, um texto que provavelmente vocês devem ter ouvido alguma pregação sobre ele, mas é um texto que complementa muito tudo aquilo que eu falei com vocês sobre adoração, Então, relembrando um pouquinho aqui, a ideia de adoração, biblicamente falando, ela tem a ver com serviço, ela tem a ver com o trabalho mesmo que a gente faz com o nosso corpo, E ele está também ligado, esse trabalho que a gente faz durante a semana, com tudo aquilo que nós somos, ele dá significado de verdade ao momento de culto, quando a gente se prostra diante de Deus, quando a gente presta homenagens a Deus, Então, uma coisa está conectada com a outra, Se eu simplesmente só faço reuniões, se eu simplesmente só toco no louvor da igreja, se eu simplesmente só
faço coisas para, assim, falar para Deus, oh Deus, eu sou o seu, sabe? Se a gente só está envolvido em reunião de oração, se a gente só está envolvido com adoração, se a gente só está envolvido em ir ao culto da igreja, né? Mas o resto da nossa semana fica a desejar, então a gente não está entregando um verdadeiro culto para Deus, né? Então, esse texto de Isaías vai complementar essa ideia, né? Dessa reflexão que a gente fez aí em cima do texto de Romanos. Então vamos lá, vamos ler aqui do versículo 10 até o 20, e na verdade eu vou fazer uma leitura e já ir comentando, tá? Os versículos, né? E depois eu vou trazendo de volta os temas principais. Versículo 10 de Isaías 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, chefes de Sodoma. Prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Aqui, Deus está chamando um povo de Sodoma e Gomorra aqui. Qual povo é esse? Né? E aí, nesse momento, a gente tem que ser tomado de temor aqui. Porque Deus está chamando esse povo aqui de Sodoma e Gomorra, mas esse povo que ele está chamando de Sodoma e Gomorra é o próprio povo dele, é o povo de Israel. Né? Se você ler o contexto inteiro aqui do texto, você vai ver que ele está falando sobre o povo de Israel. E quem foi Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra foram duas cidades que Deus destruiu por meio do fogo. Né? Se você lembrar lá no Antigo Testamento, né, a história de Ló, né? Ló, ele teve que fugir, justamente ele morava, não sei em qual das cidades, ou se as duas cidades eram meio juntas, enfim, mas ele morava ali naquela localidade. Deus pede para ele sair das cidades por causa da iniquidade que tinha naquelas cidades, porque Deus falou que ia destruir a cidade. Ele sai com a família dele e Deus fala, não olhem para trás, né? A esposa de Ló depois olha para trás, acaba virando uma estátua de sal. E, enfim, Deus traz o juízo sobre aquelas duas cidades. E o que era a marca daquelas duas cidades? Era o pecado, era a iniquidade, era muita morte, muito roubo, muita impureza sexual, tudo aquilo que Deus abomina, né? O que Deus mais quer é que a gente saiba amar uns aos outros, como Ele nos ama, né? Como Ele nos amou, e também que a gente ame a Ele com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E isso faltava ao extremo nessas cidades. E aí, quando a gente chega nesse texto, a gente vê uma coisa surpreendente. Deus chamando o povo dele, o povo de Israel, de Sodoma e Gomorra. Tá? Então é o povo de Israel que Deus está chamando de Sodoma e Gomorra aqui nesse primeiro versículo. Aí versículo 11 ele diz: que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de bezerros cevados, né? No sangue de touros, de cordeiros, de bodes não tenho mais prazer. Aqui, né, contextualizando aqui, eu até falei um pouco na última mensagem, né? Deus está falando aqui sobre o culto que os israelitas ofereciam a ele, né? Naquele tempo, o culto tinha a ver com a entrega de oferendas, entrega de sacrifícios, né? Então, o holocausto aqui, por exemplo, é um tipo de sacrifício que se entregava, né? Era uma oferta totalmente queimada, que era o nome, né? O outro nome que a gente poderia dar, né? Então, era aquela oferta em que todas as partes do que você oferecia era queimada inteiro no altar. Então, Deus está dizendo que ele estava farto dos holocaustos. Deus está dizendo aqui, né, que ele não queria mais os carneiros, a gordura dos bezerros cevados, ele não tinha mais prazer, né, no sangue de touros, de cordeiros, de bodes. Só que aí o que a gente pensa? Se você fosse um judeu naquele tempo e estivesse ouvindo essa palavra, você ia pensar assim: eu acho que Deus é meio bipolar, porque a gente só faz isso aqui porque ele mandou, né? A gente só entrega isso aqui porque ele mandou. Como assim ele está falando que não tem mais prazer, né? E se a gente for lendo o resto do texto aqui, né, você vai ver que não tem nada de bipolaridade. Na verdade, tem muito sentido nesse clamor que Deus está fazendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, que, né, se a gente for levar para aquela linguagem da latreia e do proscúnio, né, do serviço e da honra, né, que a gente estudou na última palavra, né, o pessoal estava querendo só honrar a Deus por meio das ofertas, mas eles não queriam entregar uma vida, né, dedicada ao Senhor de verdade. Então, por isso que Deus está falando: olha, isso aqui que vocês estão fazendo, sacrifícios, né, os cordeiros, a gordura,
tudo que vocês estão me oferecendo não está tendo sentido, porque não está vindo junto com a vida de vocês. Então eu não tenho mais neles prazer, né? Aí ele continua, versículo 12. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis em meus átrios? Isso aqui é um versículo pesado, né? Tem uma outra tradução que fala assim, quando vocês vêm à minha presença, quem foi que pediu? Né? Tipo assim, mais curto e grosso, né? Mas é basicamente isso aqui que Deus está falando. Deus está dizendo para o povo de Israel, quando vocês vêm à minha presença, quem foi que pediu que vocês viessem aos meus átrios? Não quero que vocês venham aqui não. Entendeu? Vocês não são bem-vindos. Olha o nível de crítica e de exortação que Deus está fazendo com o povo dele, o povo de Israel. Aí ele continua, versículo 13. Basta de trazer-me oferendas vãs. Elas são para mim incenso abominável. Deus está dizendo, olha, essas ofertas de vocês não têm significado algum para mim. Parem de trazer isso para mim. Isso aqui, esse incenso que vocês entregam, né, porque o incenso também era uma oferta, é abominável diante de mim. Né? Lua nova, sábado, assembleia, eu não posso suportar falsidade e solenidade. Tá? O que é lua nova? Lua nova era um tipo de festa judaica, né, que era comum naquele tempo eles fazerem uma festa religiosa. O sábado também, né? O sábado era um dia consagrado a Deus, um sábado onde, além de você não poder trabalhar, não poder fazer nada, era o dia específico para se cultuar ao Senhor, né? E aí, olha só, Deus está falando que o sábado, a lua nova e a assembleia, qualquer tipo, assembleia, né? A palavra, ela tem o mesmo significado de ajuntamento, né? De agrupamento, de igreja, né? A eclésia. Ele está falando que ele não suporta o ajuntamento santo da igreja dele, do povo dele. Né? Eu não posso suportar falsidade e solenidade. Ou seja, o problema de Deus não estava com as festas em si, com o sábado em si. Estava em o povo ir para esses lugares, essas reuniões, mas não terem o coração realmente entregue ao Senhor. Né? Aí ele continua, a vossas luas novas e vossas festas, minha alma as detesta. Olha o que Deus está dizendo. Elas são para mim um fardo. Eu estou cansado de carregá-lo. Né? Então, mais uma vez, Deus reiterando aqui, né, que as festas religiosas que eles entregavam estavam desagradando Deus de um nível que ele fala que ele detesta as festas. Né? A minha alma as detesta, elas são para mim um fardo, se tornaram um fardo. Né? Tudo aquilo que Israel fazia religiosamente para honrar Deus estava virando um fardo para ele. E aí, versículo 15: quando estendeis as mãos, eu desvio de vocês os meus olhos. Eu acho que isso aqui é um dos pontos que a gente mais precisa prestar atenção. Tá? Porque o mundo ele tem uma cultura de achar que a gente pode viver do jeito que a gente quiser. No fim das contas, a gente ora e Deus perdoa, porque Deus é bom, né? Deus é amor e tal. Né? Inclusive, é uma característica muito triste da nossa cultura, né? É o tal do carnaval. O carnaval, a galera vai pro feriado e faz, né, pinta e borda, né, faz tudo de errado que pode fazer, né, fica com a consciência toda arrebentada. E aí o que tem no fim do carnaval? Tem a quarta-feira de cinzas, que serve para quê? Justamente para que você peça perdão a Deus pelos pecados cometidos no carnaval e comece, né, o seu ano efetivamente assim limpo e leve para poder no outro ano fazer outro carnaval, né? Então, é uma lógica que não tem lógica, tá certo? Né? E aí, o que Deus está dizendo aqui? Olha só, de novo, versículo 15. Quando vocês estendem as vossas mãos, quando estendeis as vossas mãos, eu desvio de vocês os meus olhos. Então, se nós temos um coração dúbio, tá? Um coração que não está entregue a Deus de verdade, se a gente oferece a Deus esse tipo de culto falso, né? Esse culto onde a gente só se preocupa com o domingo, com o louvor que a gente oferece no domingo, com o culto, as reuniões que a gente faz, a reunião da célula tá tudo certo, foi uma reunião muito bem feita. Se a gente só está preocupado com essas coisas, mas a gente não se preocupa em falar o que Deus quer que a gente fale, em ver o que a gente quer que Deus quer que a gente veja, em ouvir o que Deus quer que a gente ouça, em fazer o que Deus quer que a gente faça, ele está dizendo aqui
que ele não escutará nem as nossas orações. Isso é muito sério. Olha só o que ele fala na segunda metade do versículo. Ainda que vocês multipliquem as orações de vocês, eu não vos ouvirei. Não vos ouvirei. Esse foi o nível que chegou o relacionamento de Israel com o Deus deles. Eles estavam oferecendo um culto tão religioso, ou seja, tão ligado aos rituais, às reuniões, né, e pouco interessado em entregar uma vida de verdade que agradasse a Deus, que Deus chegou a dizer que ele não ouviria as orações deles. E mais, se eles multiplicassem as orações deles, ainda assim ele não ouviria. Né? Aí ele continua, ele fala assim, olha, no final do versículo 15 ele fala, vossas mãos estão cheias de sangue, né? As vossas mãos estão cheias de sangue. E aqui é um ponto que às vezes a gente pode até ler e falar assim, mas isso aí a gente não é culpado disso, não tem como Deus culpar a gente, né, de matar ninguém, né? A maioria das pessoas hoje já tem uma consciência de que violência não é assim que a gente resolve os nossos problemas e tal. Ok, tá? Porém, nós vamos ver agora nos próximos versículos, eu acho que o maior problema que existe na igreja, que é o fato de nós, como os fariseus faziam nos tempos de Jesus, né? Eles se julgavam pessoas íntegras, pessoas que nunca tinham adulterado, simplesmente porque eles nunca tinham traído suas esposas. Mas na mente deles, eles traíam com qualquer mulher que eles vissem. E por isso que Jesus teve que dizer, falou assim, gente, vocês ouviram o que foi dito, né? Não adulterarás, mas eu porém vos digo, qualquer que olhar e desejar outra mulher, né, de forma lasciva, de forma, né, com um intuito sexual, já cometeu adultério no seu coração, entende? Então a religião, né, aquilo que Deus quer de nós é algo muito mais profundo, mais interno do que a gente acredita, né? E aí olha só o que ele continua dizendo aqui, versículo 16: lavai-vos e purificai-vos, tirai da minha vista as vossas más ações, parem de praticar o mal. Já vi muitas pregações sobre esse texto de Isaías 1, Isaías 1. Já vi muitas pregações que param nesse versículo aqui e pronto. Parem de fazer mal, cara, o pastor já levanta, agora é apelo, chama a banda lá na frente, faz aquele apelo maravilhoso, o povo se arrepende, não vou mais fazer o mal e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que Deus quer que você faça na sua vida cristã não é parar de fazer o mal simplesmente. Esse é o primeiro passo. É o passo que a gente deveria tomar lá quando a gente se converte. Quando a gente é novo convertido, é o primeiro passo. É largar as coisas erradas. É parar de praticar o mal. Esse é o primeiro passo, é o básico. É aquilo que todo bebezinho na fé começa a fazer. Mas o importante mesmo para a fé cristã, para a fé judaica, o que Deus sempre pediu do povo dele, é o que está falando no resto do texto. Versículo 17 falam, aprendam a fazer o bem. Eu preciso frisar essa ideia aqui, porque até na minha vida cristã, tá? Eu já tenho vários anos de convertido, mas no início isso aqui me escapava. Eu me martirizava, às vezes, eu sofria, sabe, para não cometer pecados, para não fazer coisas erradas diante de Deus, mas eu me esquecia totalmente de que eu deveria fazer o bem também, de que eu deveria ser um bom filho, de que eu deveria ser um bom irmão, de que eu deveria me importar com a necessidade do outro. Eu estava tão preso no meu egoísmo de achar que o mundo girava em torno de mim que eu não me preocupava com as outras pessoas. E o que Deus está pedindo de nós aqui é que a gente pare sim de praticar o mal. Mas a gente tem que praticar o bem também. E eu até diria o seguinte, a gente tem que parar de praticar o mal para praticar o bem. O que nos capacita a praticar o bem é parar de praticar o mal. Então, eu não tenho que parar, por exemplo, de ser maledicente, né? O que é ser maledicente? É falar mal dos outros, simplesmente para parar e me sentir bem diante de Deus. Por que eu tenho que parar de falar mal dos outros? Porque o que Deus pede de mim
é que eu abençoe os outros, é que da minha boca saiam palavras de bênção, saiam palavras de edificação, de exortação. Então, não é que eu não preciso parar de falar mal, simplesmente. Eu preciso começar a usar minha boca para abençoar os outros. Então, é a gente sair do negativo e ir para o positivo, né? E não ficar no neutro, assim, né? Isso é uma coisa muito importante de nós entendermos e que escapa muitas vezes aos cristãos, essa necessidade, e isso é um problema sério, porque essa é a exigência de Deus, que nós, enquanto cristãos e filhos dele, a gente saiba fazer o bem, a gente pratique o bem. Nós fomos resgatados por Jesus, nós fomos comprados por Jesus para vivermos as boas obras que de antemão ele preparou para nós. Isso está escrito na Bíblia. Então, você precisa aprender a fazer o bem. Não adianta só deixar de fazer o mal. Não adianta parar de fumar, parar de beber, parar de falar palavrão, parar de assistir determinada coisa, parar não é, a vida cristã não é sobre parar, tá? É sobre deixar sim o mal, mas começar a fazer o bem. Ter o bem como prática comum da sua vida, né? E continuando aqui, olha só, versículo 17, ele fala: aprender a fazer o bem, buscai o direito e corrijam o opressor, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Olha só, aqui vem uma definição muito interessante sobre fazer o bem, porque talvez você já tenha pensado aí, fazer o bem, o que é fazer o bem? Não, agora eu vou orar mais, eu vou buscar a Deus mais, vou ter mais momento a sós, vou ajudar mais no louvor da igreja, vou ajudar a abrir igreja, limpar o salão da igreja quando precisar. A gente está com a cabeça muito viciada em atitudes e ações que estão totalmente voltadas só para a religião, para os ritos, para as reuniões. Cristianismo não tem a ver com ritos e reuniões, ele tem a ver com vida. Ele tem a ver com nós doarmos a nossa vida para edificar a vida do outro. Entende? Então, muitas pessoas achariam que estariam muito bem com Deus se fossem para a igreja todos os dias da semana e orassem, 10 horas por dia e lessem a Bíblia mais 7 horas por dia. Mas deixa eu te falar, se você fizesse isso, quando é que você ia visitar o órfão? Quando é que você ia ajudar aquela pessoa que você sabe que você tem condição de ajudar? Quando é que você ia defender a causa da viúva? O órfão e a viúva aqui, gente, eles são eles são uma figura muito mais distante do que era nesse tempo. Nesse tempo aqui, o órfão e a viúva eram pessoas que não tinham nada e que nunca teriam nada. Na verdade, nunca não, no caso do órfão, mas no caso da viúva sim, porque a mulher não podia trabalhar naquele tempo, então a mulher que era viúva, né, e às vezes tinha perdido seu marido depois de velha, ela tinha que viver a custas da sociedade. As pessoas tinham que dar coisas para ela, porque ela nunca poderia ter o seu próprio sustento. Então, olha só, quando Deus fala isso, né, façam justiça ao órfão, defenda a causa da viúva, ele está falando, olha, as pessoas ao nosso redor que estão fragilizadas, que estão precisando de ajuda, elas precisam de vocês. É isso que eu quero de vocês, como cristãos. Eu não quero simplesmente que você pare de fumar, pare de ver palavrão, pare de ver novela e vá na igreja todo final de semana. Isso não é ser cristão. Não é ser cristão, é ser um religioso. Ser cristão é você estar atento às necessidades dos órfãos e das viúvas, das pessoas necessitadas ao seu redor, tanto de bens materiais, se você puder ajudar, quanto de acolhimento, de amor. Tem muita gente ao nosso redor precisando de amor, gente. A doença do século é a depressão, sabe por quê? Porque tem muita gente que está passando pela vida e só toma traulitada da vida, só toma cacetada, não tem ninguém para apoiar, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém, pelo menos, para ser um ombro amigo, para a pessoa poder chorar junto. Deus está falando, é isso que o mundo está precisando. Né? Aí versículo 18, então sim, depois disso que vocês entenderem a necessidade de vocês praticarem o bem, né? Entenderem que vocês sim têm que parar de fazer o mal, mas precisam praticar o bem, então sim nós poderemos discutir, diz o Senhor.
E ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. Escarlate é o vermelho mais vermelho que tem, né? Esse aqui é um vermelho sangue, né? Mas escarlate seria aquele vermelho forte, assim, vermelho quase vinho, né? Então ele está falando, ainda que seus pecados sejam como uma escarlate. Imagina se eu pegar essa toalha aqui e mergulhar ela num vinho, assim, num vinho não, né? Num sangue mesmo, aquele sangue grosso, assim, sujo, né? O que Deus está falando é isso, ainda que o pecado, né? Ainda que a sujeira numa toalha dessa, ainda que a sujeira na nossa vida fosse como um sangue, sabe, grosso, escuro, ele diz aqui, ainda que os nossos pecados fossem como escarlate, eles tornar-se-ão alvos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como carmesim também, né, quase sinônimo aí de escarlate, eles tornar-se-ão como a lã, né, a lã branca, né? Se quiser desobedecer, olha aqui, isso é uma promessa. Isso é uma promessa de Deus para nós. Se quiser desobedecer, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Eis a boca do Senhor que falou, né? Enfim, esse texto era uma profecia de Isaías, né, contra o povo de Israel. E quem conhece a história bíblica sabe qual foi o fim, né? Logo depois do rei Josias, que foi o último rei, assim, que efetivamente, né, que estava seguindo o trono de Davi, né, na linhagem de Davi, o último rei que foi fiel a Deus. Depois dele, né, a gente tem o Joacás, se eu não me engano, depois tem o Joaquim, depois tem o outro Joaquim, que foi o último rei que teve, né, em Israel. E aí tanto o reino do norte quanto o reino do sul, né, o reino de Israel estava dividido em duas partes. Todos os dois foram para o exílio e tiveram um destino muito terrível. Muitas pessoas morreram, né? E sobrou sim um remanescente fiel, mas a história de Israel ficou manchada. A história de Israel, se você for ver, a história de Israel é muito triste, né? Deus tira um povo do Egito, liberta um povo do Egito, e pega esse povo e fala, gente, vocês são meus. E Deus dá uma lei para eles. E o objetivo da lei não era que eles deixassem de fazer o que eles gostavam, queriam, não, era simplesmente dar vida para eles. A lei, né, do Antigo Testamento, se você vive ela te dá a vida plena, ela te dá a vida abundante. É o que Jesus fala em João 15. Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas como que você vai ter vida e vida em abundância? Pelas palavras de Jesus. Se você ler os ensinamentos de Jesus, ele vai falar exatamente isso, que vocês obedeçam a Deus, que vocês obedeçam à lei de Deus. Então a lei do Senhor, ela serve para que a gente tenha vida em abundância, né? É só você olhar ao seu redor, pessoas que são fiéis a Deus, às vezes há muito tempo já, né? Você consegue ver na vida dessa pessoa as bênçãos que ela já recebeu, os testemunhos que ela pode contar, né? A felicidade que essa pessoa tem, né, de poder servir a Deus. Tem muita gente que fala assim, não, mas a vida do crente não é feliz, não, é muito sofrida. Quem diz que sofrimento é sinônimo de tristeza? Tá? É só a gente ver lá o apóstolo Paulo no livro de Atos. Uma das vezes que ele foi preso, a Bíblia conta que um dia à noite, quando ele estava preso, né, lá a cadeia daquele tempo era zilhões de vezes pior do que o que é cadeia hoje, né? E ele na cadeia, junto com Silas, a Bíblia diz que à noite eles estavam cantando, louvando a Deus, alegres, felizes, porque eles estavam sofrendo por causa de Cristo. Então, sofrimento na vida de um cristão não significa tristeza, nem deveria significar tristeza. Porque quando a gente está sofrendo na vida de um cristão, ele entende que isso é prova, que isso é simplesmente uma situação que Deus está colocando na vida dele para que ele cresça, para que ele, né, se torne cada vez mais maduro, mais resiliente, que ele tenha mais fé, que ele tenha mais força, que ele tenha mais coragem, enfim. É para isso que servem as tribulações e os problemas na nossa vida. Tanto que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê na Bíblia? Então, se a Bíblia está dizendo isso, e você diz que crê na Bíblia, você tem que confiar nisso, meu irmão, né? Todas as coisas cooperam para o seu bem, tanto as boas quanto as ruins, entende? E
É interessante, se você ler os profetas no Antigo Testamento, você vai ver que o fim de Israel foi muito ruim. Mas ele foi muito bom para o remanescente que sobrou, para aqueles homens que continuaram fiéis até o fim. Eles foram, por exemplo, para a Babilônia, eles foram, né, tiveram sim um destino triste, mas aí você vê a história de Daniel, por exemplo, lá no exílio, como Deus usou aquele homem e como ele foi engrandecido por Deus dentro da Babilônia, depois que Deus já tinha feito esse castigo que ele estava falando aqui, né? Os amigos dele mesmo, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Depois você lê a história quando o povo começa a voltar para Jerusalém, para Israel, você lê a história em Esdras, em Neemias, né? Como o povo começou a entender a importância de serem fiéis a Deus de verdade, como deu frutos esse castigo de Deus. Então, por isso que eu estou dizendo, não é só as coisas boas, não são só as coisas boas na nossa vida que deveriam trazer felicidade. As tristes, os problemas na vida de um cristão também trazem felicidade, né? Em Jeremias, Deus fala: eu é que sei os planos que tem a vosso respeito. Planos de bem e não de mal, né? Bem e não de mal, para que vocês atinjam os fins, os objetivos que vocês desejam. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente cresça e que a gente se torne cada vez mais próspero nele, não em finanças simplesmente, né? Mas que a gente torne próspero no sentido real da palavra. Que a gente seja feliz, que a gente viva uma vida abundante, uma vida plena, né? É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus deseja de nós. E por isso que ele está falando isso aqui. Olha só como é que isso que eu acabei de falar no final aqui é pura verdade, né? Já caminhando aqui para a gente encerrar, né? Primeiro ele exortou de forma pesada o povo de Israel, né? Ele disse como que ele estava sentindo nojo, pavor daquele tipo de culto que ele estava oferecendo para eles. E depois ele pede para o povo, né? Ele pede para que eles parem de fazer o mal e comecem a fazer o bem, né? Ele fala assim: é isso que eu quero de vocês. E aí, né, se vocês fizerem isso, se vocês entenderem o que é fazer o bem, se vocês, né, se importarem com a causa do órfão, da viúva, né, se vocês buscarem o que é direito, o que é certo, né, o que é direito, o que é certo, não sonegar imposto, né, não ficar fazendo falcatrua, não ficar fazendo jeitinho brasileiro, né, essas coisas todas, né, corrijam o opressor, né, a gente precisa ser, como cristãos, nós precisamos ter uma consciência de que a gente precisa condenar o que é mal, condenar aquilo que é injusto, né? E a palavra que Deus usa aqui para falar sobre isso é o opressor, é aquela pessoa que está causando uma situação ruim para o outro, que está oprimindo o outro. Então a gente precisa ser agente, né, do reino de Deus para lutar contra essas situações de opressão que existem no mundo, né? E não estou falando só opressão espiritual, isso existe também, mas a opressão muitas vezes que uma pessoa causa na outra, né? Seja, imagina um marido que bate na esposa, ele está oprimindo, é uma situação de opressão ali naquela casa, que nós como cristãos precisamos lutar contra. A gente precisa, né, nesse caso, essa mulher que está sofrendo violência doméstica, ela é a figura do órfão e da viúva que a gente precisa proteger, né? Enfim, então, Deus ele diz: se vocês buscarem, tá, concentrar a atenção de vocês nessas coisas, né? Vocês deixaram lá para trás o mal e buscam fazer essas coisas, buscam amar o seu próximo como vocês amam a vocês mesmos, aí tem uma promessa de prosperidade, né? Se vocês quiserem obedecer, versículo 19, vocês comerão o fruto precioso da terra. Existem outras traduções que dizem, né, que vocês comerão o melhor dessa terra. Vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Eis o que diz a boca do Senhor. Né? Eu queria, antes da gente finalizar, eu queria ler só a continuação daquele versículo que a gente estudou no último culto, né, que foi Romanos 12, 2. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Romanos capítulo 12, versículo 2. Continuando, né, aquele tema da última pregação que eu fiz aqui com vocês.
Paulo, ele diz uma coisa que é a chave para que a gente aprenda a viver isso que Deus está falando aqui por meio de Isaías. O que Paulo diz? Ele diz assim, olha, vou ler o 1 e o 2, né, para a gente ver o contexto. Exorto-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. E aí ele continua, tá? Ele continua, mas continua como se fosse uma adição, mas eu até diria que a continuação do raciocínio dele é a forma de vivermos o sacrifício vivo. A forma de sermos sacrifício vivo, né? Como se fosse assim, olha, vocês precisam ser o sacrifício vivo, mas como que vocês vão ser? Vocês vão ser se vocês não conformarem vocês com o mundo, né? Ele faz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Né? Outras traduções diz, renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de vocês poderem discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, é agradável e perfeito. Né? Essa é a minha tradução. Tem outras traduções que diz, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que a gente faz isso tudo que Deus exigiu ali do povo de Israel no livro de Isaías? Como que a gente se torna um sacrifício vivo? Como que a gente cultua a Deus do jeito que Ele quer que a gente cultue? Renovando a nossa mente. Se você não entender que você foi comprado por um alto preço, se você não entender que Deus, ao mesmo tempo que é um Deus de amor, ao mesmo tempo que é um Deus de misericórdia, também é um Deus justo, também é um Deus que, por mais que tenha oferecido por séculos perdão ao povo de Israel, acabou castigando o povo dele de uma forma terrível, que os fez aprender, ele continua sendo o mesmo Deus. E a Bíblia diz que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. E ao mesmo tempo, o filho sábio alegra o coração do pai. O filho sábio, ele vive menos disciplinas do que o tolo. Né? Então por que a gente vai precisar ser tolo, né, gente? Vamos viver a vontade de Deus, vamos viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Vamos parar de fazer o mal, sim. Mas vamos buscar fazer o bem. Vamos buscar fazer a vontade dele. Né? Porque no fim das contas é isso que Deus quer. Ele nos comprou por um alto preço para que nós andássemos nas boas obras que de antemão Ele preparou para que a gente andasse por elas. E aí, né, terminando, eu quero que a gente faça um exercício aqui. Eu vou, né, falar algumas aplicações práticas, mas eu quero que você faça esse exercício durante a semana depois, de pensar qual é o bem que você tem que fazer e você está deixando de fazer. Né? Pensando de forma geral, o que Deus quer de nós não é que a gente toque no louvor da igreja, que a gente arrume o salão da igreja para o culto acontecer, não é que a gente organize uma reunião maravilhosa de célula, uma reunião de oração maravilhosa. O que Deus quer de nós é que a gente abençoe a vida dos outros com a nossa boca. Tá certo? O que Deus quer de nós é que com as nossas mãos a gente abençoe a vida dos nossos irmãos. Não é que a gente deixe de fazer o que é mal, simplesmente. Eu vou deixar de fazer o mal, mas para que, né, esse tempo que eu gastaria fazendo mal seja ocupado pelo tempo que eu vou gastar fazendo bem. Entende? Né? Então o que eu poderia fazer com as minhas mãos de mal que eu deixei de fazer e que agora eu vou ocupar elas, na verdade, com o bem, né? Eu deixei de fazer o mal para fazer o bem. Qual seria o bem que eu poderia fazer com as minhas mãos? Né? Eu poderia ajudar, né, um amigo que eu tenho a fazer uma mudança, né? Eu poderia ajudar a consertar alguma coisa na casa do meu parente que está precisando. Né? Eu poderia levar, às vezes de carro, uma pessoa que está precisando de uma carona, enfim. Nós temos tantas coisas positivas que nós podemos fazer, então que a nossa reflexão seja essa a partir de hoje. Deus, o que de bom o Senhor quer que eu faça hoje? Não fique pensando, Deus, me ajuda a não pecar. Até mesmo porque a Bíblia diz que
na verdade é a Bíblia não, né? É quase como um ditado popular, enfim, vamos esquecer disso, né? Mas eu já vi muita gente falando assim, se você ficar pensando muito, né, no pecado, você vai acabar caindo. E é uma verdade, né? Não vamos ocupar o nosso pensamento com o que eu tenho que deixar de fazer. Vamos ocupar o nosso pensamento com o que a gente precisa fazer, né? Que a gente ocupe o nosso pensamento com o direito, com aquilo que é direito, com aquilo que é correto, né? Que a gente ocupe o nosso pensamento em corrigir o opressor, né? Em lutar pela causa do órfão, da viúva, em usar a nossa boca não para reclamar, não para falar mal uns dos outros, mas para poder abençoar a vida dos outros, né? Que a gente trabalhe positivamente com o nosso corpo, como sacrifício vivo que Deus quer que ele seja, para que a gente seja uma bênção aqui nessa terra de fato, e que de fato a gente seja luz, né? Aqui nessa terra, de fato a gente seja sal aqui nessa terra, que são aquelas coisas que Deus quer que a gente seja, né? Então, assim, resumindo a ideia dessa mensagem, não ofereça, né, dessa mensagem da outra, né, resumindo a ideia global, não ofereça a Deus um culto de honra simplesmente, né? Entenda que a sua vida tem que ser um serviço completo a Deus, e isso é um sacrifício vivo, ou seja, em todas as instâncias da sua vida, esteja servindo a Deus, né? Para que quando você chegar na presença dele, isso faça sentido, essa honra que a gente oferece faça sentido, as músicas que a gente canta façam sentido, as orações que a gente oferece para ele façam sentido, né? E qual que é o cerne disso? Como que Deus quer que eu viva, né, esse serviço, esse sacrifício vivo? Deus quer que eu faça isso fazendo bem, né? Fazendo bem que eu preciso fazer ao meu próximo, aos meus familiares, aos meus vizinhos. E a gente só vai fazer isso se a gente transformar a nossa mente. Porque talvez você esteja me ouvindo aqui e esteja pensando, mas eu não consigo viver isso não. Eu não consigo parar de falar mal dos outros, eu sou assim mesmo. Só Jesus na causa. Meu irmão, se você pensa assim, você está se afundando na sua própria condenação. Porque Deus não fez o que ele fez por meio de Jesus Cristo para que você continuasse no pecado, continuasse no erro, continuasse fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor. Ele te salvou para que você fosse salvo, para que você fosse santificado. Então renove a sua mente, diga, Deus, se é essa a vontade do Senhor para a minha vida, e eu não estou vivendo de acordo com essa vontade, então eu peço ao Senhor para que o Senhor opere em mim o impossível. Se eu julgo que isso é impossível, que o Senhor opere em mim esse impossível para que ele se torne possível. Né? Essa mentalidade que a gente tem que ter. Tá certo? E entender também, renovando a nossa mente, de que Deus não quer só que a gente deixe de fazer o mal, mas que a gente faça o bem. E se a gente fizer assim, conforme ele disse, né, a gente vai comer o melhor dessa terra, a gente vai experimentar o melhor, né, que Deus pode oferecer para nós. Amém? Então vamos orar para a gente finalizar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra, uma palavra tão confrontadora. Quantas vezes eu já fui confrontado por esse texto? Quantas vezes eu já me vi, mesmo já conhecendo esse texto, vivendo tantas coisas fazendo coisas que não eram coisas que eu deveria estar fazendo, né? Me tornando indesculpável diante do Senhor. E mesmo assim eu vejo que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus justo, porque sempre quando eu entro na Tua presença e falo, Senhor, eu estou arrependido, eu quero viver a Sua vontade, eu sinto o amor do Senhor, eu sinto o Teu perdão, e eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor faça com que todos nós aqui que estamos ouvindo essa palavra, que a gente possa experimentar isso da parte do Senhor. Nos faça viver essa realidade, Deus, de sermos totalmente constrangidos pelo amor do Senhor quando a gente entra na Tua presença, e que mesmo que o nosso pecado seja como escarlate, mesmo que ele seja como carmesim, assim como esse texto está dizendo, né, que o Senhor nos torne brancos, como a lã, Deus, como a neve, sabe, que a gente confie que é o Senhor que faz essa obra e não a gente, né, mas ao mesmo tempo que a gente se esforce para viver a Tua vontade, né. É uma coisa muito doida, porque a gente sabe que é o Senhor que produz isso em nós, mas ao mesmo tempo é a responsabilidade nossa. Então, aumenta no nosso coração essa sede, essa fome por vivermos essa vontade do Senhor, por fazermos o bem. Né? Então,
que cresça na nossa vida o bem, que cresça na nossa vida palavras edificantes, que cresçam na nossa vida ações, Deus, de amor, de companheirismo, de compaixão, que cresçam nas nossas vidas, Deus, atos cada vez mais altruístas da nossa parte, menos egoístas, em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor quer de nós, Deus. Eu faço essa oração e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor escuta as nossas orações, e eu sei que para todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, estão com o coração aberto, o Senhor já começou a atuar, Deus. Então, muito obrigado pela tua obra, né, Espírito Santo, que o Senhor já está fazendo no nosso coração e que isso renda muitos e muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês e até uma próxima. Espero que a próxima seja comigo aí no Rio, visitando vocês. Beleza? Valeu, Deus abençoe.